É um segmento de uma reta orientado em que ele apresenta módulo, direção e sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, que só podem ser completamente definidas se conhecemos seu valor numérico, a direção em que elas atuam, se é horizontal ou vertical, e o seu sentido, se é para cima ou se é para baixo. Também a posição, a velocidade, a aceleração, a força e a quantidade de movimentos são um bom exemplo de grandezas vetoriais. Ela pode ser definida através da base do sistema de coordenadas. Usando o seu plano cartesiano, você tem as direções, que seriam x e y, em que dão a origem a um vetor. O seu sentido diz respeito à seta do vetor, que indica, podendo ser ele positivo ou negativo. Temos que um vetor é definido por suas coordenadas x e y. Dizemos que x e y são seus componentes horizontal e vertical. Quando o vetor se encontra inclinado, sem coincidir com qualquer um dos eixos do sistema de coordenadas, é possível determinar o tamanho de seus componentes. Portanto, basta conhecermos o ângulo formado entre o vetor e a direção horizontal e o módulo do vetor. Resultante ao nome dado ao vetor que se obtém após realizar-se uma soma vetorial. Na soma vetorial, devemos sempre considerar o módulo, a direção e o sentido dos seus vetores, para em que se pode ter um vetor resultante. A soma dos vetores. Vetores paralelos são aqueles que se encontram em uma direção e no mesmo sentido. O ângulo formado entre esses vetores é sempre nulo. Esses vetores tenham também o mesmo módulo, dizemos que eles são iguais. E para encontrarmos a resultante dos vetores, basta somarmos o módulo de cada um. Além disso, o vetor resultante estará na mesma direção e sentido dos vetores paralelos. O seu tamanho deverá ser o tamanho dos dois vetores originários. Os opostos fazem um ângulo de 180 graus entre si, encontram-se na mesma direção, mas em sentidos opostos. A resultante de dois vetores opostos é dada pela diferença em que eles possuem no módulo. Para os perpendiculares é utilizado o Teorema de Pitágoras, e eles acabam realizando um ângulo de 90 graus entre si. Para encontrarmos um vetor resultante de dois vetores perpendiculares,
devemos ligar o início de um dos vetores à ponta do outro. O vetor resultante, nesse caso, formará uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Aí, nisso que entra o teorema de Pitágoras. Os vetores dependem da direção e do sentido em que eles possuem. Para cada caso, utilizamos uma equação diferente para ser realizados. Para realizar as operações com vetores na mesma direção, devemos inicialmente pôr um vetor positivo e outro vetor negativo. Normalmente, utilizamos o vetor positivo, aquele que aponta para a direita, e o vetor que aponta para a esquerda, utilizamos ele como negativo. Após convencionar os sinais, somamos algebricamente os módulos. Dois vetores fazem entre si um ângulo diferente de 90 graus, não é possível utilizar o teorema de Pitágoras, mas as operações podem ser feitas através da regra do paralelogramo. Temos diversos vetores e queremos encontrar o vetor resultante, devemos conectá-los uns aos outros. Nesse processo, que independente da ordem escolhida, devemos ligar a ponta de um vetor no início do próximo vetor. No fim, o vetor resultante será aquele que liga o início ao final do vetor. Nossa questão é a seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da resultante de dois vetores, A e B, cujos componentes são dados por A, 12 e 5, e B, menos 9 e menos 1. Aí, aqui possuímos as alternativas. Letra A, 12, B, 4, C, 6, D, 5 e 3. Então, vamos lá. Para determinarmos o vetor da resultante dos vetores A e B, precisamos somar as duas componentes, x e y. A igual a 12 e o 5, e B igual menos 9 e menos 1. Aí, iremos somar agora os vetores. 12 menos 9, que é o vetor x com x, o x de A, y de A, x de B, y de B. Cinco menos 1. Vetor resultante 3 e 4. E iremos elevar ao quadrado. Aí fica vetor resultante ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado.
vetor resultante ao quadrado, que daí iremos tirar a raiz, será igual a 9 mais 16. O vetor resultante, ele será igual a raiz de 25. Por que virou raiz? Porque é expoente e sempre o contrário do expoente é raiz. E a raiz de 25, ela é 5. Então, a alternativa correta é a letra D, 5.